Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores palpites de quarta-feira, dia 10 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! Time, antes de abrirmos aqui a primeira análise, queria compartilhar com vocês um aplicativo que eu uso e vale muito a pena e o melhor de tudo, ele é completamente gratuito, de graça, 100% na Vasca. Estou falando do OneFootball e com o Campeonato Brasileiro você ainda pode acompanhar as notícias do seu time de coração, pegar estatísticas, escalações oficiais uma hora antes da partida e ainda assistir a vários campeonatos de graça, imagem em 4K. Se você ainda não baixou, o link está aqui embaixo, vou deixar um code na tela, aproxima a câmera do seu celular que você já vai ser direcionado. OneFootball. Bora lá, time, começar aqui a primeira análise e já vou abrir arrebentando. Champions League na área, jogo de semifinal, a Itália vai parar. Milan versus Inter de Milão, jogo às 16 horas. Uma coisa importante, tudo que eu falo aqui é a minha opinião pessoal e não constitui nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido para vocês, estamos junto sempre. Voltando aqui para a semifinal da orelhuda, Liga dos Campeões, Champions League, como você preferir. E bem, vamos lá. O Milan ganhou do Napoli. Vamos ser sinceros, o Napoli jogou muito mais bola, mas a camisa parece que pesou e o Milan está na semifinal. Do outro lado, a Inter de Milão desbancou o Benfica. O Benfica vinha bem pra caramba na temporada e a Inter de Milão simplesmente passou de fase com todos os méritos, inclusive venceu o jogo lá em Portugal. Uma grande decisão, um grande confronto italiano e como já falei, o bicho vai pegar. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro na Race, né? Com relação a casa e fora, não dá para a gente usar aqui a referência de casa e fora, até porque o estádio é o mesmo. Quando o Milan joga, ele se chama San Siro. Quando o mando é da Inter de Milão, troca para Giuseppe Meazza, mas a estrutura é a mesma, tá legal? Até porque os dois times são de Milão. Vamos lá, mas vou pegar aqui os 5 últimos jogos do Milan, tá legal? Jogando em casa, 3 vitórias, 2 empates. Mercado de gols, o que me chama a atenção é a tendência menos de 3 gols e meio, batendo em 5 de 5. A Inter de Milão, jogando fora, dos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 de 5. O que eu tenho aqui no confronto histórico? 5 jogos, apenas uma partida excedeu 3 gols e meio, ou seja, menos de 3 gols e meio, 4 de 5. E quem leva a melhor aqui? Eu tenho a Inter de Milão vencendo 2 partidas, 2 empates e 1 vitória para o Milan. Ou seja, um confronto extremamente equilibrado. E é um clássico, né? Quando é clássico, sinceramente, não tem favorito. Primeira alternativa que eu vejo aqui, até porque é o primeiro jogo de semifinal de Champions League, muitas vezes as equipes se estudam mais para arriscar tudo ali na segunda partida, tá legal? Então esse menos de 3 gols e meio, pelo estilo do futebol italiano, pelo que foi demonstrado aqui através do nosso estudo, com a de 1,24, 1,22, acho que pode ser utilizado numa dupla. Menos de 3 gols e meio, under 3,5, podem sair até 3 gols que você ainda tem o green. Se sair 4, 5, 6 gols, aí deu red, deu errado a nossa entrada, tá bom? E vou mostrar para vocês a tabela de probabilidades. Eu falei do menos de 3 gols e meio. Pelo menos em pré-live, a gente tem 90% de chances disso acontecer. É uma probabilidade bem interessante. Sempre lembrando, isso aqui é futebol. Pode rolar um 3-3? Pode, eu acho improvável em pré-live, mas pode acontecer. Portanto, mantenham sempre gestão de banca, tá legal? Menos de 3 gols e meio, alta probabilidade. Com relação aos escanteios, cantos da partida, o Milan tem uma média por jogo de 9,2, sendo que ele produz 5 escanteios, ou seja, 5 escanteios a favor do Milan por partida. A Inter de Milão, 10,2 de média e ela faz 6,2 escanteios, ou seja, 2 times que fazem cantos, tá legal? Com relação aos cartões, o Milan tem uma média de 2,5 e a Inter de Milão 1,5. Clássico futebol italiano, semifinal de Champions League, eu acho que a gente pode pensar sim para ambas equipes receberem pelo menos
um cartão, tá legal? E agora eu vou trazer para vocês um pouquinho dos atacantes do Milan e da Inter de Milão para quem quiser operar em finalização, chute a gol ou mesmo gol. Bora lá, time! Pelo lado do Milan, eu trouxe aqui o Giroud, atacante francês que tem bons números. Média de gols por partida, 0,5. Finalizações por jogo, 2,2. E chutes no alvo, 1,6, tá legal? Agora vamos na Inter de Milão. Bora lá, time! Falando um pouquinho da Inter de Milão, eu trouxe o atacante belga Lukaku, mas também podemos pensar no Lautaro Martinez. Verifica ali uma hora antes da partida começar qual é a escalação oficial para você colocar o seu dinheiro de maneira mais tranquila e com um nível de acerto maior, tá bom? O Lukaku tem uma média de 0,6 gols por jogo, finaliza 1,6 e chuta no alvo 0,8. Esses são os números do Lukaku e também do Giroud, para quem de repente quiser operar em finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechado? Time, antes de darmos continuidade, uma coisa que é muito importante, galera das antigas, já dá aquela esmagada no like que ajuda demais e é de graça. E você que chegou agora aqui no canal ou caiu de paraquedas, se gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Bora lá, Xangai Port versus Guindal, jogo 8h35 da matina. Eu tenho o time da casa na terceira colocação e o visitante 14ª posição, perto de zona de rebaixamento. Rapidamente puxando a Race, Race é o retrospecto das equipes. Time do Xangai Port, 5 jogos, 1 empate, 4 vitórias, baita tendência de vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5 com facilidade. Time visitante oscila, apenas 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5 também tem alta probabilidade para gols. No histórico, um jogo em 2013, 6-1 para o Xangai Port. Time, duas alternativas aqui, tá? O time da casa é favorito, acredito sim que vença a partida. Odd de 1,31, 1,30, pega essa odd e coloca numa dupla, é um caminho. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, vem forte para os dois times. Odd de 1,23, também podendo ser utilizado naquela duplinha. 7h30 da manhã, também separei uma partida aqui no Japão que pode ser interessante. Urawa versus Sagan Tosu, jogo de 8º contra 15º colocado. O time da casa, dos últimos 5 jogos, não perdeu nenhuma. 3 vitórias, 2 empates, baita consistência. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5, alta probabilidade para gols. Time visitante oscila. Nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 3, venceu 2. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, Urawa venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Nenhuma derrota para o time da casa. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, o que eu vejo aqui? O time do Urawa é favorito, joga em casa e a gente pode tentar alguma coisa. Em pré-live odd de 1,55, 1,54, Urawa empate anula. É uma entrada mais conservadora, pega essa odd e coloca numa dupla. Se você já estiver acordado, monitorando a partida e o time da casa amassando, dá para pensar na vitória seca. Quem quiser operar em mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,27, também podendo ser utilizado naquela duplinha. Tá legal? 19 horas, Campeonato Brasileiro Série A, Internacional versus Atlético Paranaense, o Furacão. O Inter na 8ª posição, o Furacão 10ª colocação. Campanhas até o momento bem parecidas. O Inter em casa, um belo retrospecto, 4 vitórias, 1 empate. Mercado de gols, o que me chama a atenção aqui é menos de 3 gols e meio, 4 de 5. O Furacão jogando como visitante perde bastante, 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória, mercado de gols menos de 3 gols e meio, 5 de 5. No histórico, 5 jogos, todos eles batendo menos de 3 gols e meio. E o Inter venceu 3 partidas, 1 vitória para o Furacão e 1 empate. Um leve favoritismo para a equipe do Internacional, pelo menos historicamente, e jogando em casa também tem boa consistência. Time, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu falei do menos de 3 gols e meio. Em pré-live, 80% de chances disso acontecer. Com relação aos escanteios, o time do Internacional é uma equipe que faz muitos cantos. Tem uma média de 11,7 por jogo lá em sua casa e ele faz 8 escanteios por partida de média. Ou seja, é uma equipe que vai para frente, não sai o gol, saem os escanteios. O Furacão, uma média de 11, fazendo apenas 3,9.
Fora de casa, o Furacão não faz tantos escanteios. Com relação aos cartões, eu tenho uma média de 3,1 para o Inter e 3,5 para o Furacão. Ou seja, no mínimo aqui, para ambas as equipes receberem um cartão. Quem quiser correr um pouquinho mais de risco para tentar pegar uma odd maior, para ambas as equipes receberem 2 ou mais cartões. O que fica aqui em pré-live? Menos de 3 gols e meio, escanteios para o lado do Inter e pelo menos para cada equipe receber um cartão. Ainda pelo Campeonato Brasileiro, também 19 horas, Red Bull Bragantino versus América Mineiro. Red Bull Bragantino, meio de tabela, 12ª colocação, pega o América Mineiro, lanterninha da competição. E vou falar para vocês, hein? Pelo menos os jogos do América que eu acompanhei, jogou bem contra o São Paulo, perdeu. E na última rodada, perdeu ali no finalzinho da partida para o Cuiabá. Sinceramente, está faltando um pouquinho de sorte para o Coelho América Mineiro. Vamos dar uma olhadinha na race. Red Bull Bragantino em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. Mercado de gols mais de 1 gol e meio, 4 de 5. América Mineiro jogando como visitante, 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. Mercado de gols mais de 1 gol e meio, 5 de 5. No histórico, olhando o mercado de gols, o mais de 1 gol e meio bate em 4 de 5. Time, eu quero pegar aqui esse mais de 1 gol e meio, tá legal? Odd de 1,33, uma boa odd para colocar numa dupla. E quando eu venho para a tabela de probabilidades, eu gosto da probabilidade. Mais de 1 gol e meio, 85% de chances de acontecer, ou seja, de saírem 2 gols. Mercado de escanteios, eu também gosto. Red Bull Bragantino, uma média de 7,3 e o América uma média de 7. Ou seja, 2 equipes que fazem muitos cantos, tá legal? Com relação a cartão, a gente pode pensar aqui para ambas as equipes receberem um cartão. Até porque a média do Bragantino é de 2,5 e do América Mineiro 3,2. Mais de 1 gol e meio, mercado de cantos muito forte e para ambas as equipes receberem um cartão. Bora lá, Campeonato Brasileiro ainda, Santos e Bahia, 19 horas, Vila Belmiro. Bahia, 9ª colocação, Santos, 14ª colocação. A race do Santos em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 de 5. Bahia como visitante, apenas 1 derrota, 2 vitórias, 2 empates. Manda bem fora de casa. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 5 de 5. No histórico, menos de 3 gols e meio, 4 de 5. E o Santos venceu 1, 2, 3, 4. Um leve favoritismo para o Santos. Eu tenho aqui em pré-live 70% de probabilidade de ocorrer menos de 3 gols e meio. Ou seja, o menos de 3 gols e meio pode ser uma alternativa para colocar naquela dupla odd de 1,26. Voltando aqui, eu tenho também mercado de escanteios muito interessante. O Santos fazendo em casa uma média de 6,5 e o Bahia 7,8. Ou seja, 2 equipes que fazem muitos escanteios, tá legal? Mercado de cartões, o Santos com uma média de 2,5, o Bahia uma média de 3, para ambas as equipes receberem pelo menos um cartão. Menos de 3 gols e meio, ficar esperto em mercado de escanteios, que é muito forte para os dois lados, e pelo menos um cartãozinho para cada equipe. 20 horas, Cuiabá versus Atlético Mineiro, Galão da Massa. O que está acontecendo com o Galão da Massa? Não se encontra. Cuiabá, 13ª posição, o Galo na 16ª posição. Rapidamente puxando o race, Cuiabá em casa, 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 de 5. O Atlético Mineiro como visitante, apenas 1 vitória, 2 derrotas, 2 empates. Menos de 3 gols e meio, 4 de 5. No histórico, 2 partidas, 1 empate e 1 vitória para o Atlético Mineiro. As 2 partidas, menos de 3 gols e meio. E eu tenho uma probabilidade de 80% para ver nessa partida menos de 3 gols e meio. É o que eu vou buscar, até porque a fase do Galo não é das melhores e o Cuiabá geralmente faz aquele jogo mais retruncado, puxando para o contra-ataque. Menos de 3 gols e meio, odd de 21, coloca naquela duplinha. 20 horas, Flamengo versus Goiás. Tabela de classificação dentro de zona de rebaixamento. Flamengo 17ª colocação, Goiás 18ª posição. Sinceramente, na 4ª rodada do Brasileirão, o elenco que o Flamengo tem, sabe quando que eu imaginei que o Flamengo estaria dentro de zona de rebaixamento? Sinceramente, nunca. O elenco que tem Sampaoli é um time que não pode estar aqui, né? Eu acredito que em breve o
Flamengo volte a vencer e ser o Flamengo que a gente está acostumado, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na race. Flamengo jogando em casa 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5 com facilidade. Geralmente jogos do Flamengo saem muitos gols. O Goiás como visitante, um retrospecto ruim, 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 jogos, o Flamengo venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos 1 empate. Mais de 1,5 gol, 3 de 5. Time, eu sei que a fase do Flamengo não é das melhores, mas jogando ao lado da torcida, com o elenco que possui, eu acho que o Flamengo vence, com todo respeito ao Goiás. A odd não é tão alta, uma odd de 1,32, 1,27. Pega essa odd, coloca numa dupla. Mercado de gols, sem dúvida alguma, mais de 1,5 gol, alta probabilidade, odd de 1,21. Aqui a gente pode até pensar num bilhetinho, né? Vitória do Flamengo, jogo para mais de 1,5 gol e de repente mais de 2 escanteios para o Flamengo. Pode sim ser um cenário e a sua odd vai subir, tá bom? 21h30, Cruzeiro versus Fluminense. Cruzeiro na terceira colocação, o Flu na sexta posição. Pelo menos até o momento, os dois times fazendo boas campanhas. Cruzeiro em casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5, alta probabilidade para gols. O Flu jogando como visitante, 2 derrotas, 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. O time do Diniz faz muitos gols. No histórico, 5 jogos, 4 deles batendo pelo menos mais de 1,5 gol e 3 batendo, ambas marcam. Time, sinceramente, para essa partida, quero buscar mercado de gols, tá legal? Acho um confronto equilibrado, até porque o Flu vem numa fase excepcional, mas o Cruzeiro começa bem e joga em casa. Sendo assim, acho um jogo equilibrado, pelo menos em pré-live. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,30, 1,35. Eu gosto dessa odd para colocar numa dupla e correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,80, 1,75. Para buscar vitória para qualquer um dos lados, deixa para o ao vivo, fechado? E bora, 21h30 ainda no Campeonato Brasileiro, Palmeiras versus Grêmio. Campeão paulista contra o campeão do Gauchão. Jogo dos campeões, vamos lá. Palmeiras, segunda posição, Grêmio, sétima colocação. A race do Palmeiras, 5 jogos, 5 vitórias. Baita tendência de vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Grêmio como visitante tem oscilado. 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 jogos, o Palmeiras venceu 2, tivemos 1 empate e 2 vitórias para o Grêmio. Todos os jogos com mais de 1,5 gol. Vamos lá. Primeiro, deixa eu dar uma olhadinha antes na probabilidade do mais de 1,5 gol. 75%. Ou seja, mais de 1,5 gol, acho bem interessante. Odd de 1,29, pega essa odd e coloca numa dupla. É o primeiro cenário. Vemos aqui que o mercado dá um leve favoritismo, leve não, né? Dá um favoritismo para o Palmeiras. Odd de 1,55, 1,53. Enquanto a odd do Grêmio é de 6,7. Time, eu vejo aqui 2 alternativas. A atual fase do Palmeiras é excepcional no comando do Abel e ainda mais joga no Allianz. Geralmente faz boas partidas por lá. Quem quiser alguma coisa em pré-live, Palmeiras, empate anula, é um caminho. Quem quiser buscar alguma coisa a favor do Grêmio, Marcos, você vai dar back no Grêmio jogando fora de casa? Não, time, calma. Eu tenho uma odd de 6 para o Grêmio. O que significa isso? Eu consigo buscar aqui um handicap asiático mais 2 para o Grêmio. De repente eu pego uma odd de 1,25, 1,30 e coloco numa dupla. Pode ser um caminho. Esse handicap asiático mais 2 para o Grêmio, você só perde essa entrada se o Palmeiras vencer o Grêmio por 3 ou mais gols de diferença, tá bom? Eu até acho o Palmeiras favorito, mas eu não sei se o Palmeiras vai passar o carro no Grêmio, tá legal? Então fica isso. Algo a favor do Palmeiras em pré-live? Palmeiras empate anula. Quem quiser buscar algo a favor do Grêmio, handicap asiático mais 2 para o Grêmio, tá legal? Falamos de mercado de gols, o mais de 1,5 gol, e eu vou fechar aqui a análise falando um pouquinho de escanteio e cartão. O Palmeiras não é novidade para ninguém, jogando em casa faz escanteio pra caramba, a média do Palmeiras é de 7,6, o Grêmio jogando fora também produz muitos escanteios, uma média de 6 cantos por partida, tá legal?
duas equipes que produzem muitos cantos. Mercado de cartão, 2,2 é a média do Palmeiras, 1,9 para o Grêmio, para ambas equipes receberem pelo menos um cartão. 19 horas, agora falando um pouquinho de Série B, tenho aqui Ceará versus Vitória. Vitória na segunda colocação, Ceará 16ª posição. São dois times que têm uma tocada muito forte para gols. O Ceará em casa, 5 jogos, mais de 1,5 gol em todas as partidas. O Vitória como visitante, mais de 1,5 gol, batendo 5 de 5 nos 5 últimos jogos fora de casa. E vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Pela tabela de probabilidade, o mais de 1,5 gol tem 95% de chances de acontecer. Quer saber o bacana disso? Olha a odd em pré-live, 1,45, 1,40. Uma boa odd para mais de 1,5 gol. Qual que é o cenário aqui para quem puder, claro? Ao vivo, 5, 10, 15 minutos. Se esse gol ainda não saiu, essa odd que é de 1,45 vai para 1,50, 1,60. Se o jogo estiver em alta intensidade, chute a gol, escanteio, pressão, pego mais de 1,5 gol com odd acima de 1,60. Fechado? E às 21h30, para fechar aqui a Série B, eu tenho Sport versus Tombense. Um começo de ano do Sport muito bom. A gente pega a race do Sport em casa, 5 jogos, são 5 vitórias, tá legal? Aqui tem um empate, na verdade, o Ceará havia vencido o Sport na primeira partida e depois em casa o Sport vence e depois perde nas penalidades, tá legal? Mas a race do Sport são 5 últimos jogos com 5 vitórias. O Tombense como visitante perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas uma partida dos 5 últimos jogos. Falando de mercado de gols, Sport em casa, mais de 1,5 gol, bate aqui em 4 de 5. O Tombense como visitante, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Vejo dois cenários. Sport favorito, uma entrada mais conservadora, Sport empate anula, coloca naquela duplinha. Ao vivo, o Sport amassando, e eu acho que vai, vitória do Sport. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, alta probabilidade, e eu gosto da odd de 1,36 para colocar na duplinha. Fechado? Time, quarta-feira, rodada show de bola, Champions League, vários jogos de campeonato brasileiro, muitas oportunidades. Se você ainda não faz parte do grupo VIP, esse pode ser um bom momento. E vou falar, hein, o custo-benefício que cabe no seu bolso. Planos de futebol a partir de R$ 29,00 por mês. Você recebe na palma da sua mão, através do Telegram, todos os nossos bilhetes pré-live, que é antes da partida, as duplas e triplas, e também entradas ao vivo em mercado de gol, escanteio, cartão, de acordo com a oportunidade. O link está aqui embaixo no comentário fixado, clica lá, chega junto, tenho certeza que você vai gostar. Toca na duplinha, sempre montada com muito carinho para vocês. A dupla de hoje é vitória do Flamengo contra o Goiás e mais de 1,5 gol no jogo do Cruzeiro contra o Fluminense. Se tudo isso der certo, odd de 1,71. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Quem de repente esqueceu de dar o likezão, deixa o likezão aí, time. É de graça, não custa nada e ajuda demais. Se puder, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Forte abraço, boas operações, te vejo aqui amanhã. Fui!